Fala nação, só na boa, aqui é o Léo. Vamos com um projeto aí muito legal da nossa parte de planilhas, que é de finanças pessoais, controle de finanças pessoais, cuidado com o nosso dinheirinho aí para fazer ele crescer cada vez mais, beleza? E essa é a pergunta para você, né? Será que você cuida das suas finanças pessoais? Se você não cuida, se você não sabe quais são os seus gastos, quais são as categorias dos seus gastos, se você não consegue fazer, por exemplo, esse controle ou também um planejamento futuro, quanto que você espera gastar no próximo ano e por aí vai, quando você vai receber, esse projeto é para você. A gente vai fazer uma planilha, são um projeto completinho ali. A gente tentou fazer as principais partes, mas também não se estender absurdamente. Então a gente dividiu ele em 8 partes e você vai poder ver as 8 partes logo em sequência, de uma forma bem didática, assim. E a gente vai mostrar uma parte, fazer ela, mostrar a segunda parte, fazer ela. Então você pode ir dando um pause entre os vídeos, né? E você pode reproduzir toda essa planilha também. E acho que é bem legal, você pode depois só atualizar ela uma vez por mês. Acho que já dá um controle financeiro bem legal para você ter uma ideia. Você pode também estimar os gastos, ver se você tá chegando lá ou não tá, ou passou, ou tá abaixo, então tá bom, tá ruim e tudo mais. Então, enfim, sem mais demoras, bora dar uma olhada aí no projeto de controle financeiro, planejamento financeiro e tudo mais para finanças pessoais. Bora lá? Partiu. Então aí, ó, o que precisamos para nós despesas, né? Nosso primeiro vídeo dos 8. Vamos então criar nossa planilha, né? Que chama finanças pessoais, tá? Já coloca um lugar sagrado aí no seu Drive para ela, que você vai usar ela. E assim, antes de eu começar a fazer essas coisas, a ideia é que você não precisa ficar atualizando ela todo dia, tá? Se você tiver muito gasto, se você tiver uma quantidade grande de informações para colocar, você atualiza ela uma vez por semana, que dá uns 5, 10 minutinhos, ou você atualiza uma vez por mês, você fica uma meia hora atualizando ela, que já deixa tudo certo, e você vai ver que com o tempo vai ser uma ótima atividade. Mas enfim, o que a gente precisa para cada despesa, né? Tipo, cada almoço que a gente paga, uma janta, um presente que a gente compra para alguém, né? Uma coisa que a gente precisa é a data, né? Tá claro. Outra coisa, por exemplo, o nome dessa despesa, ou a descrição, né, dela, enfim, descrição, nome, da forma que você preferir. Outra coisa que a gente precisa dela, que é bem importante, é a categoria, tá? Pra gente categorizar se foi uma despesa de alimentação ou tudo mais, e o valor, tá? Isso é o mais básico do básico, né? Então a gente vai colocar uma corzinha aqui, né? E já fazer a nossa primeira versão dela. E aí a gente vai fazer algumas coisas para deixar ela mais bacana. Então, por exemplo, na data, ó, seleciona aqui a célula A2, segura Shift e Ctrl e vai para baixo, selecionando todas as outras células da coluna A. A gente vai vir aqui em dados, validação de dados e vai colocar aqui, ó, critérios, data, tá? Uma data válida, salvar. E o legal disso é quando a gente dá 2 cliques, ele já abre uma data para a gente escolher, tá? Então, você seleciona uma data, ele ficou desse formato, aí a gente pode trocar o formato, tá vendo? Então, ele ficou num formato um pouco diferente. A gente pode, por exemplo, vir aqui, ó, no 1, 2, 3 e colocar em mais formatos, tá? E aí você coloca mais formatos de data e hora. Aí você pode escolher um que te agrade aqui, por exemplo, eu vou escolher um que é dia, mês e ano. Dia, mês e ano. Aqui, pode ser aqui 30. Não sei porque ele tá ano 1930, enfim. Tá. Esse aqui, ó, 5/8. Pode escolher o qual que você preferir, né? Eu vou escolher. Acho que esse aqui tá bom, ó, que eles colocam o 0 na frente, ó. Tá vendo? Do dia e do mês. Acho que esse aqui tá legal. Aplicar. Aí ficou bacaninha aí, tá? E aí você escolhe aqui, enfim, o dia que você quiser, ele ficou legal. E aí, beleza. Aí a gente também vai fazer essa segunda parte, que é a categoria. Então, como é que a gente faz a categoria? Ó? Na categoria, vai poder escolher vários tipos de categorias, por exemplo, alimentação, transporte e tal. Então, para fazer isso, a gente vai criar uma nova aba, tá? Que chama banco de dados. Opa, a aba, vou renomear aqui, ó. Chama banco de dados. E é sempre bom você usar isso aqui como uma base, assim, para sempre puxar informações daqui e não ficar jogando coisas que vão ficar meio complicado aqui. Mas você pode colocar, por exemplo, alimentação, transporte, educação, sei lá, pode ser compras mesmo também, gastos de, sei lá, residencial, residência, pode ter gasto aqui do empréstimo ou financiamento que você teve, enfim, você pode colocar várias outras categorias aqui, tá?
E aqui a gente também vai renomear. Então a gente vai colocar lista de despesas. Lista de despesas, tá? E aqui a gente vai vir no categoria, ó, seleciona Ctrl Shift para baixo, né? E a gente vai vir aqui em dados, validação de dados e coloca aqui, ó, lista de... Desculpa, aqui, ó, critérios. Aí você clica aqui, vai no banco de dados e seleciona aqui mais para baixo, ó, tá vendo? Ó? Você pode colocar de A2 até A. Salvar, aí ele vai pegar todos os que tem aqui, beleza? Ó. E aí se a gente colocar mais um também vai aparecer, beleza. Que mais? Eu acho que tem mais uma coisa que a gente pode fazer. Eu seleciono todo o valor, ó, tá? E a gente vem aqui e coloca um real, tá? Porque se for um real, ele já vai vir certinho. Dá 2, Ctrl A e deixa tudo centralizado, beleza. Acho que a gente já deu um bom passo aí nesse vídeo. No próximo a gente faz mais uns detalhes que a gente vai precisar para o futuro e já dá uma organizada melhor, coloca vários itens aqui na nossa lista de despesas. Vamos de fato agora criar nossa lista de despesas no segundo vídeo dos 8. E aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, uma descrição. Colocar que você abasteceu o carro. Aqui, abastecer o carro. E aí você pode aumentar aqui, né, a descrição, tal. E aí coloca a categoria, por exemplo, transporte, sei lá, foi R$150. Beleza. Aí você colocaria outra data aqui. Eu vou deixar, eu não vou ficar... Opa, ele só foi a... Como é que chama? Só foi a formatação que eu coloquei aqui, ó, para 1. Então, seleciona tudo aqui, ó, tá? Vem no mais formatos e clica nesse aqui, tá? Depois que você já escolheu uma vez, ele fica aqui para você escolher mais rápido, tá? Então, foi tudo. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, uma janta que você pediu no iFood. Opa! iFood. Aí você pode colocar também aqui, por exemplo, que você pagou o IPVA do seu carro. Aí você pode colocar, por exemplo, vários almoços que você teve aqui. Né? Aí você pode colocar, por exemplo, uma compra que você fez de uma calça. Aí você pode colocar, por exemplo, um presente que você colocou para sua tia. O aluguel do seu apartamento. Aluguel do apartamento. Enfim, você vai colocando aqui, tá? Aí você vai colocando as categorias, ó. Então, alimentação, transporte, tá vendo? É rápido de colocar, tá, gente? Tem várias coisas que você vai gastar, mas assim, não tem muito segredo, ó. Compras, residência. E aqui você vai falando, ó, janta R$60, IPVA 500, almoço 15, 25, isso aqui 149, isso aqui 59, isso aqui 1.800. Enfim, tô colocando valores meio aleatórios aí, tá? Que uma pessoa mais ou menos, enfim, teria. Beleza, e aí você vai colocando as datas aqui, tá? Vou colocar datas também meio aleatórias, e aí você coloca também, ó. Eu vou mostrar esse modelo pra gente já fazer em outras... Pra gente conseguir colocar em vários anos, em vários meses, tá bom? Ó? E aí, ó, tá vendo? Ó, tem vários anos diferentes aqui, vamos dizer que você tem uma... Depois sua lista pode ter, tipo, centenas de dados aqui, tá? Beleza? E aí a gente só tem que fazer mais uma coisa para terminar essa lista, que é o seguinte, ó, colocar mais umas colunas aqui, porque para facilitar a gente, caso a gente queira pegar uma informação, ou só para também você entender já como é que a gente vai fazer pro próximo. Então, a gente vai precisar extrair o mês por extenso dali, da nossa data, e o nosso ano, tá? Por quê? Porque isso vai ajudar a gente, por exemplo, se você quiser fazer gráficos daqui também, e a gente consegue fazer isso tudo automático. Então você coloca assim, ó, mês igual a mês, né? Não esquece do acento no mês, só clicar na data, ó. Ele já, ele veio um texto meio louco, ó. Clica aqui, vou selecionar ela toda, tá vendo, ó? Clica aqui e coloca texto simples, tá? Ele só vai pegar um número, mês 5, e deu certinho. É aí que ele pegou isso aqui como uma data também, ó. Então eu vou selecionar essas 3 colunas aqui, ó. Eu acho que como eu peguei dali, ele achou que tava a mesma coisa, ó. Era do mesmo jeito. Então eu vou vir aqui colocar texto simples nessas 3. Vim aqui em dados, validação de dados, colocar remover validação. Ó. Agora saiu erro. Enfim. Mês eu já jogo tudo aqui para baixo, ó. Já vou aqui e coloco Ctrl D. Não preciso colocar mais que tem ali, mas enfim, ó. Já veio tudo certinho. Ano também é a mesma coisa, ó, igual o ano. Seleciona aqui. Beleza, ó, 2021 ele já fez certinho, tá? Aí ele colocou qualquer ano quando ele não acha, mas enfim. E aqui tem um truquezinho, ó. Essa formulinha, ó, como que a gente faz mês por extenso? Se você for pensar, é bem complicado de como fazer o mês por extenso. Parece que não, mas é. Você pode tentar fazer, parar o vídeo e tentar fazer, mas vou te mostrar um jeito bem fácil, ó. Você coloca assim, texto. Essa fórmula do texto, basicamente, qual que é a ideia? Você converte um texto
de acordo com o formato especificado. Converte um número em texto, desculpa. Então, a ideia é que você pode converter esse número, que é uma data, em um texto, tá? Ou esse mês, né, em um texto. Então, se você clicar no Saiba Mais, você vai ver que uma coisa que importa bastante aqui é o formato que você coloca, tá? Porque ele tem vários tipos de formatos que você pode ler aqui, ó. Você pode colocar D para dia, 2Ds para alguma outra coisa, 2Ms para alguma coisa, 2H maiúsculo para outra, enfim. Nesse caso, olha só que legal, a gente vai colocar só a data, ponto e vírgula, entre aspas, vamos colocar assim, ó, MMM, tá vendo? Ó? E dá Enter. Então, olha só que legal que ficou. Essa fórmula, ele já pega o mês certinho. Quando a gente coloca o formato com MMM, ele pega uma data e a gente já transforma ela certinha no mês e já coloca o mês por extenso, tá vendo? Então esse aqui é um truquezinho, tá? Depois você pode ver, tem várias formatações para colocar de outro jeito, mas esse é um truquezinho para a gente deixar completo nossa aba de lista de despesas, beleza? Até o próximo. Beleza, como ter uma visão geral da despesa, nosso terceiro vídeo, então olha só. Eu coloquei mais uma despesa aqui, ó, não se importa muito com os valores, só para dar exemplos em várias datas, vários tipos de gastos e tudo mais, tá? E aí, como que você vai ter uma visão, tá vendo? É muita coisa, confusão, você não sabe quanto você gastou por mês, por categoria e tudo mais, a gente tem que organizar isso, né? E antes de organizar, só para ficar legal, você pode dar um Ctrl A, colocar um filtro aqui, ó, e organizar pela data, tá vendo, ó? E aí você pode até tirar o filtro, só para você ter ele organizadinho, tá vendo? Ó? E aí ele ficou organizado por data de mais novo para o mais velho, tá bom? Então tem um bom histórico aí. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer outra aba agora, porque a gente vai usar essa nova aba para tirar os valores dali. Essa nova aba a gente vai colocar assim a data, tá? E a gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó, a gente vai colocar, por exemplo, por mês. A gente vai colocar mês e ano aqui, ó, e a gente vai colocar, por exemplo, ó, mês 01. A gente pode até trocar a formatação. Você viu que eu coloquei 01, ele não deixou, ó. Não é que ele não deixou, é que a formatação, ó, tem que vir aqui em mais formatos, por exemplo, formato personalizado, e colocar, por exemplo, um 0, hashtag, que significa, por exemplo, um número, e aplicar. Aí ele deixa certo, tá? E o ano, por exemplo, eu vou colocar no 21, tá? De 2021. Você pode fazer isso, você pode colocar certinho, assim, 2021. Vamos colocar assim, tanto faz. E aí, o que você vai fazer? Olha só, a gente quer colocar todos os meses. Então, a gente vai somar um aqui, tá? A gente vai colocar todos os meses. Aliás, tem que começar com 2020, né? Por exemplo, ou 2019, enfim, 2020, o ano que você quiser começar. E aqui, opa, ele fez alguma coisa errada, tá? Deixa eu ver aqui. Ok, vamos ver. Agora deu certo, ó. Aí você vai colocar até 2012. Desculpa, até o mês 12. Foi mal. Ok? E aí você coloca todos os anos, ó. Todos os meses de 2000 e... Todos os meses que tem em 2020. Aí você vai dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para duplicar. E vai colocar aqui, ó, 2021. E vai colocar igual também aqui, ó. E colocar 2021. Então, o que a gente vai conseguir fazer com isso? Ó, a gente já tem a combinação de todos os meses que aconteceram em 2020 e 2021. Agora a gente pode colocar, por exemplo, uma data aqui, ó, combinada. E essa data, basicamente, ela pode ser, por exemplo, isso aqui. A gente pode colocar, por exemplo, um E barra, um E comercial barra. Vai ficar bonitinho, ó. Entre aspas a barra. E o E comercial de novo ano, tá vendo? Ó? E aí eu posso colocar assim. Você pode colocar no formato que você quiser, dá para melhorar. Se eu quiser colocar só os dois últimos dígitos, eu pego, por exemplo, aqui, ó, direita de isso aqui, vírgula 2, né? Que só vai pegar os últimos dois dígitos daqui. E aí você pode colocar da forma que você quiser, tá? Eu vou colocar desse jeito. Você fica à vontade para mudar e colocar o formato inteiro como você quiser. Então aqui a gente acertou os meses e as datas. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai agregar todos os gastos em cada um desses meses. Tá vendo? Ó, que aconteceu em todos esses anos. Então, quando a gente acabar essa aba aqui, a gente vai ter tudo certinho já, por exemplo, o gasto por mês nesses 2 últimos anos. Então, você tá vendo que vai ser muito rápido fazer. Todos os cálculos vão ser automatizados aí. Beleza? Eu acho que tá legal. Deixa eu já colocar o formato aqui, ó, linha 1. Negrito, 12. Colocar uma corzinha aqui para nosso cabeçalho. E acho que tá legal por esse vídeo. A gente já fez uma parte bem importante. No próximo a gente já vai chegar, completar nosso cabeçalho e fazer as fórmulas para ele já pegar, fazer os cálculos, tudo baseado nessa outra aba aqui. Beleza? Vamos então fazer essa visão por categorias, né? A gente fez como que a gente tem uma visão geral, a gente já pensou da visão geral, né?
das despesas por mês e tal. Agora a gente vai ver pelas categorias e vai efetivamente colocar isso tudo lá. Então vamos lá. Aqui na página 3 a gente pode até renomear, ó, visão por mês e categoria, tá? E aqui tem um pulo do gato bem importante. Ó. Aqui a gente precisaria colocar todas as categorias, ó, alimentação e tal, e tal, e tal, e tal, tal. Você já deve ter visto que a gente aprendeu uma função que chama unique para fazer isso. A gente coloca assim, unique, tá? E a gente coloca, por exemplo, vem aqui na lista de despesa e seleciona todos os únicos que tem aqui, por exemplo. Pode ser isso, ou você pode também pegar do banco de dados, que eu já mostrei lá. Também pode ser isso, tanto faz, tá? Os dois vão dar certo. Só que o que eu quero? Eu quero que os dados eles estejam em forma de linha. E eles estão em forma de coluna, tá vendo? Eu quero que eles fiquem um do lado do outro, eles estão embaixo do outro. E para fazer isso tem uma formulinha, olha só que interessante. Tem uma formulinha, eu vou deixar assim normal e vou colocar a fórmula aqui embaixo, uma transpor, ó. Se eu colocar transpor e selecionar isso aqui, olha só, ele coloca um do lado do outro, tá? Então, o que é coluna, ele transforma numa linha. Então, eu vou colocar toda essa fórmula aqui, ó. Eu vou igual, vou colocar transpor, e dentro do transpor eu vou colocar um unique, tá vendo? Porque o unique vai em coluna e eu vou transpor o que tá no unique, tá vendo? Vou selecionar todo aqui, ó, até o fim da coluna, e ele vai colocar aqui. Da hora, né? Então, ele colocou tudo aqui pelas categorias que eu coloquei. E aqui, claro que você pode ir colocando mais categorias e tal. Então, eu vou colocar, por exemplo, para cá, um total aqui. Vou colocar um pouco separado, né? Porque depois você seleciona uma, a planilha pode dar erro. Se você quiser, pode colocar mais para cá. Quero dizer assim, se você coloque mais uma categoria que não exista, aí vai aumentando a planilha para ela não ter problema de dar erro. Beleza. Então tá, agora a gente precisa fazer o cálculo, porque aqui, ó, essa célula aqui que ó, é os gastos que a gente teve no mês 1 de 2020 com residência, tá vendo? Aqui, por exemplo, vai ser o total que a gente teve no mês 1 do ano 2020, tá? Então, essa fórmula a gente vai ter que usar um soma Cs. E claro que a gente vai ter que usar um soma Cs, né? Porque, primeiro, a gente vai ter que somar os dados, né? A gente vai ter que somar os dados dadas algumas condições. Então, vamos lembrar como é que usa o soma Cs aqui, ó. Primeiro é o intervalo da soma. O que a gente quer somar? Então, o que a gente quer somar aqui é essa linha do G, valor, né? Próximo. Aí a gente vai colocando os critérios, tá? E o intervalo de critérios e o critério. O intervalo de critério, por exemplo, vou começar com a categoria, tá? Ponto e vírgula. E aqui eu vou escolher a categoria. Clica aqui, ó, na célula que tá que a gente vai usar logo em cima, ó. Que é enfim, nesse caso é a D1, tá? Então, eu coloquei aqui no primeiro, que eu não sei se é transporte, alimentação, enfim. Acho que é residência, sei lá. E aí, beleza, a gente já colocou essa condição, só que a gente tem que colocar a condição do mês e do ano, que a gente vai usar isso aqui. Então, primeiro a gente seleciona aqui, ó, mês, tá? E vai dar ponto e vírgula, colocar esse mês aqui, ó, tá certo? E aí depois a gente vai de novo ponto e vírgula, ano, vai colocar toda esse intervalo e vai colocar o ano aqui, ó, tá vendo? Por isso que a gente fez todas aquelas coisas para ficar mais fácil agora. Então, nesse caso, deu 0, mas a gente vai fixar algumas coisas aqui, vai arrastar para tudo, alguns não vão estar 0, porque tem um monte de despesa aqui, né? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui que a gente tem que fixar. Uma coisa que a gente tem que fixar é as colunas aqui, ó. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai puxar para baixo e depois vai puxar também para o lado. E aí algumas coisas têm que estar fixas para ele não perder, tá? Então, ó, todos esses dados aqui, ó, que eles falam de alguma coluna específica dessa lista, eles têm que ficar fixos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui, ó, G até G, F até F, B até B e D até D, tá vendo? Essas têm que ficar fixas. Aqui, a gente tem que colocar outras coisas fixas. Então, por exemplo, ó, D1. Você tá vendo que aqui a gente tá falando, por exemplo, se a categoria é igual a essa aqui, né? Então, a gente está colocando aqui D1. Quando vir para o lado, ou quando a gente puxar para o lado, a gente quer que ele venha para o transporte. Mas você está vendo que eu nunca quero que ele saia da linha 1? Essas categorias sempre vão estar na linha 1. Por isso, para não dar problema, eu vou vir aqui e vou fixar 1. Por quê? Porque se a gente não fizesse isso, quando a gente puxar para baixo, ele não vai ficar mais nessa linha. Ele ia pegar a linha de baixo e ia dar problema. Então, eu sei que como as categorias estão todas na linha 1, eu vou ter que fixar aqui. Da mesma forma, eu sei como os meses eu quero que conforme eu venho para baixo, ele mude, mas conforme eu vou para a direita e para a esquerda, ele não mude, porque o mês é essa coluna B. Então, eu vou vir aqui na coluna B e vou fixar ela também, ó. Fixo B. E é o mesmo raciocínio para o ano. O ano eu não quero que ele mude, né? Se eu for para a esquerda ou para a direita, senão ele vai pegar outra coisa que não é o ano.
Só que ele tem sempre na coluna C, ó. Então eu vou vir aqui na coluna C e vou fixar ela. Beleza. Aí deu certo. Agora, como tá tudo fixo, só arrastar pra cá e arrastar pra cá, tá? E aí ele deu tudo certo aí, ó. Tá vendo? Então alguns dados eles vão estar... vão ter, porque claro que eu não coloquei tudo, eu só coloquei alguns. Mas tá aí, ó. Posso selecionar tudo. Vamos tirar um pouco desse número de vírgulas clicando aqui, ó. Deixar só uma vírgula aí. E colocar também tudo em R-cifrão aqui, né? Que são todos os gastos, beleza? Então tá, no próximo vídeo a gente vai calcular o total e vai fazer os gráficos aí pra gente poder ter uma ideia de como tá nosso gasto por mês, beleza? Beleza, agora que a gente já fez todo o trabalho, vamos finalizar essa aba ali, né? Com o vídeo 5, que é visualizando tudo com gráficos. Primeiro a gente pode fazer o total de tudo, né? Então eu vou colocar, por exemplo, uma soma aqui. Só selecionar aqui, ó, pode ter outras categorias depois. Então, basicamente, essa soma, ela tá falando assim, ó, quanto que a gente gastou no mês 1 do 20. Então, claro que eu não coloquei todos os gastos aí, né? Mas o seu, claro que vai ter gasto todo mês, né? Acho que é impossível viver sem ter gasto, enfim. Talvez algumas pessoas consigam ir pro meio da floresta, né? E não ter gasto, né? Enfim. Mas aqui a gente tá falando de pessoas, uma pessoa comum. Enfim, e aí a gente colocou aqui e beleza, deu o nosso gasto por mês. Isso já é muito legal, a gente saber quanto que a gente tá gastando por mês, né? Só que aqui a gente vai também saber qual que é o gasto de categoria. Então você pode colocar o total aqui, ou você pode mexer ele mover mais para baixo, né, para colocar mais coisas aqui, mais mês, enfim. Mais aqui você vai colocar 2 tracinhos, né, que não tem mês ou ano. E aqui você vai colocar uma soma, ó, tá vendo? E aí a gente vai somar tudo isso aqui, ó, tá? A gente pode colocar um R-cifrão aqui em tudo isso aqui, ó, selecionar tudo R-cifrão. E aí só arrastar pro lado, tá vendo? Então aqui tá nosso gasto, olha só que legal. Todos os meses em residência é isso que a gente gastou, isso que a gente gastou esse transporte, alimentação e compras, tá vendo? Então a gente já tem o total de tudo. E agora que a gente tem o total, já fez todos os cálculos, né? Já moeu, colocou no liquidificador todos esses dados e todos que a gente colocar para baixo, ele ainda vai estar importando para cá, vai estar tudo certo, tudo automático. Conforme a gente vai colocando mais meses, a gente vai fazer uns gráficos, tá? Então, o primeiro gráfico que a gente vai fazer é quanto que a gente está gastando por mês. Eu seleciono aqui, ó, desde data e todos os meses, tá? E vem aqui no total, né? E seleciona, ó, com Ctrl a mesma coisa. Beleza, vem aqui. Ele vai criar o gráfico, aí já está pronto o nosso gráfico. A gente pode colocar um título nele, deixar ele aqui, ó, tá? Vamos colocar um título. Eu vou colocar aqui, ó, título despesas, tá? Despesas por mês, tá? Então, você coloca aí despesa por mês, deixa maior e tudo mais. Olha só que legal, você tem certinho quanto você está tendo de despesa por mês. E ele mostra aqui, então dá para você ter uma visualização bem clara. Olha só como a gente está evoluindo rápido. Ó. Saiu de um monte de dado aleatório jogado aqui para a gente saber exatamente quanto que a gente está gastando por mês, beleza? Vamos fazer também a despesa por categoria. Só que o despesa por categoria ele é meio complicado. Olha só que legal. Legal é complicado, né? Se a gente selecionar, por exemplo, as categorias e o total aqui, ó, para fazer um gráfico, ó, aqui estão as categorias do total e colocar gráfico, ele vai dar bug, ó. Ele vai dar tudo um gráfico meio estranho. Eu quero fazer, por exemplo, formato de pizza, ele fala que tá tudo estranho e tal, não tá deixando. Por quê? Para fazer o gráfico, ele espera que você coloque eles no formato não de linhas, ele quer que você coloque no formato de colunas, assim, ó, colunas. Não uma linha aqui, uma linha aqui. Isso aqui ele não tá conseguindo fazer o gráfico. Então, o que a gente pode colocar? A gente pode usar a fórmula que a gente aprendeu, que é o transpor, ó. Você pode vir aqui, ó, colocar aqui, ó. Você pode transpor isso aqui, tá? E você coloca aqui também, ó, você pode transpor isso aqui, ó. Coloca transpor e transpõe isso aqui. Beleza, ó, agora ficou fácil de virar um gráfico, ó. Seleciona tudo, coloca virar um gráfico. Aí ele deu certinho e colocou um formato de pizza, tá vendo? Então, dá para deixar isso aqui, enfim. Se você colocar mais categorias, claro que tem que tomar cuidado com essa forma do transpor para ele ir até o fim aqui e tal. Mas acho que deu para você pegar a ideia. Pode deixar ele escondido ali, não tem problema, né? Tem algumas outras formas, mas eu acho que essa é bem prática de fazer. Para não ficar duplicando dado nem nada, ser tudo automático, né? E aqui a gente também pode colocar despesas por categoria. Olha só que legal, você consegue ver num gráfico como é que tá a porcentagem de seus gastos. Então, tá vendo? Aqui, nesse exemplo, pelo menos, está sendo gasto bastante com residência e menos com as outras coisas. Então, você tem que ver se isso tá bom ou tá ruim. Porque pode estar bom já, né? Ou pode estar ruim e você vai querer mudar, beleza? Então, tá a porcentagem de tudo aí. Tá ficando pronto rapidão e, de novo, tudo automático. Tudo funcionando perfeito. Conforme você vai colocando mais dados, atualizando, errou alguma coisa, ajusta, ele já vai atualizar tudo aqui, né?
E aí o último que eu vou fazer é um gráfico de a gente pegar por data aqui, ó, por data. A gente pega todos esses aqui, ó, de data e residência, transporte, alimentação e compras, ó. Opa, selecionei uma coluna a mais aqui, ó. Seleciona aqui, ó, certinho antes da do total, tá? Por quê? Porque sim, pode ser sem o total nesse gráfico para ele ficar numa escala melhor. E ele já selecionou o formato que eu queria, que era gráfico empilhado, ó. Você pode vir aqui, se ele não tivesse selecionado assim, e clicar nesse aqui, ó, gráfico de colunas empilhadas. Por quê? Porque esse é legal, dá uma ideia das duas proporções, ó. Você coloca ele para cá, ele é o gráfico empilhado. Então, por mês, ele coloca, por exemplo, as categorias que você gastou. Então, dá para ver bastante aqui, ó, que, por exemplo, aqui teve um pico bem grande de gasto com residência, tá claro que é o mês que a gente mais gastou, né? E aqui ele tá quebrando aqui cada um dos gastos. Então, você tá vendo, ó, esse gráfico ele é igual a esse, ó. Tá vendo que legal? Só que ele mostra a distribuição dos gastos por mês. Então, se você quiser uma visão mais geral, você pode ver esse, só comparar mês com mês, né? E se você quiser saber exatamente no que você está gastando mês a mês, você pode dar uma olhada para esse. E se você quiser também em geral, você olha para isso. E aí, enfim, dá para você fazer muito mais consultas, porque você já calculou todos os dados. E aí, de acordo com o que você tem os dados, você pode responder o tipo de pergunta que você quer. Então, é que você consegue responder qual que foi o mês que você gastou mais, qual que o mês que você gastou menos, qual categoria que você está gastando mais, qual que você está gastando menos, qual que o gasto está bom, qual que o gasto está ruim, como é que foi o gasto das categorias com o passar dos meses, com o passar dos anos, como é que está mais ou menos a sua média, o que está grande, o que está ruim. Então, já só visualizando a gente consegue ter uma ideia bem legal. Não só para a gente ver, mas mostrar para alguém também se a gente precisar. Despesas esperadas versus realizadas. Nosso vídeo 6 dos 8. Então aqui a gente já passou da parte mais difícil, agora é a parte mais fácil, né? Inclusive, ó, o banco de dados, como a gente vai usar pouco, ó, deixa eu dar um zoom maior, a gente pode clicar aqui, ó, clicar ocultar. Enfim, as que você não clica, você pode ocultar e você pode clicar aqui para vê-las de novo, ó, tá vendo? Mas enfim, vou colocar uma aba nova e vou colocar aqui, ó, por exemplo, despesas esperadas versus realizadas. Essa aba aqui é bem simples, tá? Então, basicamente, você pode colocar aqui, ó, você pode colocar um igual, tá? E pegar essa primeira aqui, ó, essa primeira, enfim, A1, pegar o A1 e aí você arrasta para baixo aqui, ó, para vir todas as datas que você pode pegar da outra coluna para ficar mais fácil. E aquelas outras duas, né? Vou selecionar com Ctrl A aqui tudo para centralizar. Aquelas duas você não precisa mais, porque só essa aqui já dá para fazer o gráfico, né? Essa aqui foi mais só para esse momento aqui. Beleza. E aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar nossas despesas. A gente pode colocar aqui, ó, despesas realizadas, né? E aqui vou dar um Ctrl C, despesas esperadas. Esperadas, tá? Vou vir aqui, colocar uma corzinha aí no nosso cabeçalho, negrito, 12. Colocar aqui, ó, dar 2 cliques. E ele vai deixar melhor. A despesa realizada é só você pegar igual, ó. E aí você pega desde a primeira aqui, ó. Que é o nosso realizado, ó. Pega aqui, arrasta para baixo, tá? Beleza? Tá tudo certo. Aí o despesas esperadas, aí você pode ver. Claro que o meu ficou todo zoado. Um mês a gente tá gastando 0 e outro 1.800. Só que aí você poderia fazer. O despesas esperadas pode ser de dois jeitos. Ou você pode colocar uma despesa igual. Vamos colocar aqui tudo em reais já, né, ó. Em reais. Que é isso, a despesa você acha que vai ser igual para todos os meses, por exemplo, R$ 150. Ou você, tipo, faz uma estimativa melhor. Por exemplo, no começo de cada mês você faz uma estimativa. Então aqui você sabia que você ia gastar mais enfim, com aquela despesa ali, e aí você pode colocar, por exemplo, era 2.000 aqui o total que você podia gastar, tá? E isso aqui, enfim, aí isso aqui é seu. Você que vai escolher quanto que é o esperado para você, tá? O esperado para você não vai ser esperado para outra pessoa, tá? O esperado é tudo zero. Eu espero nunca gastar nada, só ganhar dinheiro. Então tá, né? E é bem fácil. Você coloca aqui, ó, seleciona tudo isso e coloca transforma num gráfico, tá? E aí o jeito que eu acho que fica legal esse gráfico é você deixar essa visualização aqui, ó, bem grande. Arrasta ela bastante. Por quê? Para ficar melhor separado os meses, ó. Então olha só que legal. Só nessa visualização dá para você ter uma noção de todos os meses, tá vendo? De 2 anos. E se você, quanto que sua esperada e realizada tá. Então, por exemplo,
Se só a realizada, que é azul, no mês de fevereiro, por exemplo, está abaixo da vermelho, quer dizer que você realizou menos do que você esperou. Então, isso é bom. Isso é bom. Esse é outro caso. Se você, nesse 5 de maio aqui, ó. Desculpa, 5 de 2020, maio de 2021. Se você realizou mais do que estava esperado, quer dizer que foi um mês ruim para você e seus gastos podem estar saindo do controle aí para você tomar cuidado. Tá vendo? Então, assim a gente tem uma ideia boa de todo o nosso histórico, de o que vai ter para frente, o que vai ter para trás, qual que é mais ou menos uma média, o que a gente pode já esperar mais ou menos. E é legal também que, conforme você vai ter no histórico, por exemplo, não só mensal, mas semestral e anual, tem alguns gastos que acontecem uma vez no ano. Por exemplo, sei lá, se você paga alguma coisa à vista ou IPVA do carro, por exemplo, que eu coloquei ali, é geralmente uma vez por ano se você não parcela. Então, dá para você, por exemplo, dar uma olhada, por exemplo, no mesmo ano do mês passado, quanto que foi meus gastos? E aí dá para você ter uma ideia de mais ou menos quanto pode ser seus gastos desse mês. Você olhar para o mês anterior, para o mês do ano passado, e aí você vai lembrar dos tipos de gastos que tiveram, beleza? Então tá aí um gráfico bem simples, mas bem fácil para você entender e fazer um controle, fazer um planejamento também. Ó. Você pode, antes dos meses acontecerem, você já pode colocar quanto vai ser o gasto esperado, já pode ter uma ideia de quanto você vai gastar, quanto que você vai ganhar, se vai sobrar, se não vai sobrar, e aí fica bem legal o seu planejamento. E aí dá pra você já fazer, se você planejar mês a mês, né? E o realizado mês a mês, dá pra você até ter a visão do ano inteiro, beleza? Recebimento. Vamos falar da parte boa, né? Que a gente ganha dinheiro, a gente não gasta dinheiro, né? Então, nosso penúltimo vídeo aí. Vamos fazer uma nova aba, né? Que você pode chamar de recebimentos, receitas ou dinheiro, ganho, como você preferir, vou chamar de recebimento. E aqui, ó, vai ficar mais ou menos a mesma ideia da outra. A gente pode colocar aqui, pode pegar dessa primeira aba aqui, né? Vou colocar aqui, na verdade aqui a gente vai colocar a data e eu vou começar a pegar a partir dessa. E vou arrastar aqui para baixo, tá? Beleza? Pegou tudo já. Vou dar um Ctrl A para centralizar. Já fazer nosso formulário ficar bonitão aqui, tá? Clássico. Clássico para dar um tchan, né? Beleza? E aí, o que a gente vai colocar aqui? Por exemplo, todos os jeitos da gente conseguir dinheiro normais, né? Então, não, eu falei errado. Não é que é normal. Os clássicos que você já ganha, né? Não vai colocar... se você quiser colocar um que você só ganha dinheiro de vez em quando, você pode colocar. Mas os clássicos são salários, dinheiro de investimento também. Enfim, tem bastante gente que investe e ganha dinheiro fazendo isso. E aí você pode colocar outras coisas. Se você não tiver se você for menor, assim, só ganhar uma mesada, você pode colocar sua mesada aqui. Ou se você, sei lá, ganhar dinheiro de outro jeito, você pode colocar, tá? E aí você coloca um por linha aqui pra ficar legal. E aí eu vou selecionar tudo isso aqui. Você pode colocar um total aqui também, ó. A gente vai fazer a soma. Vou selecionar todos esses dados, ó. Eu vou colocar como recifrão já. Recifrão. E aí eu vou colocar, vamos dizer que a pessoa ganha R$ 1.500 por mês. Enfim, líquido já, né? Depois descontados os impostos. Ela ganhou aqui. Geralmente no último mês do ano a gente ganha um pouco mais, né? Que tem 13º ou alguma coisa assim. Vou colocar R$ 2.500. E esse mês, o próximo ano a gente recebeu um aumento, R$ 1.600 aqui. E no fim do ano, sei lá, R$ 3.000. Beleza? Então tá aí nosso salário. E de investimento, vamos colocar que a gente estava ganhando R$ 50. E aqui a gente aumentou, vamos colocar que a gente começou a ganhar R$ 75. Aqui a gente começou a ganhar R$ 150, estamos ficando bom investimento aí. E aqui a gente já estava ganhando R$ 200, tá? Então a gente vai aumentando. Claro que não é assim, tem mês que a gente ganha, tem mês que a gente perde, tem mês que a gente ganha muito, tem mês que a gente perde muito, mas enfim. E aqui o total, a gente coloca uma soma, né? Dessas duas, só selecionar e arrastar. E aí depois arrasta para baixo, beleza? Então tá aqui nossos recebimentos, ó. O total fica mais para sua informação, a gente não vai colocar ele no gráfico. Por quê? O gráfico, eu acho que do A até a C aqui, ó, clica na coluna A, segura Shift, clica na C, e clicando no gráfico, ele já fica legal da gente não usar esse gráfico aqui, ó. A gente vem aqui no colunas e coloca o de colunas empilhadas, que eu acho legal. Por quê? Porque ele mostra, mais ou menos, dá para ter uma proporção, né? Dá pra gente ter uma noção mês a mês, e dá pra gente ter uma proporção de quanto que cada coisa que a gente tá fazendo, pode ter uma lista de várias coisas, pode ser que você trabalhe com uma empresa, ganhe dinheiro com investimento, faça Uber, faça iFood, enfim, entregue essas coisas. Pode ser que, sei lá, você tem um monte de formas de renda diferentes, você ganha dinheiro fazendo trabalho de freelancer pela internet e por aí vai, né? Então você pode ter várias coisas aqui, você vai vendo as proporções que elas estão tomando,
né, no seu resultado. Então dá para ver que aqui, ó, dá para ver que a proporção de investimento para salário é bem pequena e aqui, ó, já tá ficando gordinho, ó. A gente tá ganhando mais dinheiro com investimento, ele tá ficando mais significativo pra gente, beleza? Então é basicamente isso pela nossa aba de recebimentos. E agora que a gente já tem toda a ideia de nossas despesas e toda a nossa ideia de nosso recebimento, a gente já pode fazer uma aba com as duas juntas para finalizar tudo. Outra coisa que você pode perguntar é, Léo, faz sentido de eu ter, por exemplo, os recebimentos esperados e os realizados? Também faz, tá? Então, se você quiser fazer uma aba com os recebimentos esperados, né? E aí você compara ele com esse total dos recebimentos realizados, também é legal, tá? Normalmente você tem mais previsão, né? Disso aqui, então a gente não erra muito. Geralmente as pessoas erram bastante nas despesas, porque geralmente esses números são mais padrões, mas fica bastante vontade. Se, por exemplo, você for um autônomo, se for uma pessoa que instala ar-condicionado, né? Então tem alguns meses do ano que você ganha bastante, alguns meses você ganha menos por causa do verão, inverno, enfim. E aí você pode fazer isso, que seus gastos vão variar bastante. E aí você pode tentar fazer uma previsão de quanto você vai ganhar por mês aí, beleza? E para finalizar nosso projeto aqui, vamos comparar então se a gente está ganhando ou se a gente está perdendo, né? Então vamos aqui, nova aba. A gente aqui na data, tá? Vamos começar também mais ou menos o mesmo modelo, né? Como a gente já fez os cálculos aqui, a gente só vai pegar das outras abas, né? Então vem aqui, nossa data aqui, tá? Arrasta para baixo. Beleza? Ó, acho que eu acertei aqui, beleza, certo? Que mais? Aí a gente vai ter, por exemplo, uma coluna aqui que a gente vai colocar nossas despesas, tá? Aqui outra coluna que a gente vai colocar nossos recebimentos, tá? Aqui a gente vai colocar a diferença, né? Para ver se a gente está ganhando ou tempo está perdendo. E aqui a gente vai saber o nosso acumulado, que a gente está ganhando ou perdendo dinheiro nesse intervalo, tá? Vou colocar tudo centralizado com Ctrl A. Dar um toque aqui para o nosso cabeçalho clássico. Beleza? E aqui a gente vai pegar. Então, despesa, a gente pode pegar dessa aba da despesa aqui que a gente já fez o cálculo, tá? Arrastou para baixo, tá? Aqui na visão por mês categoria. Recebimentos a gente também já fez na outra data, recebimentos. E aí lembra de pegar o total aqui, né? Na aba de recebimentos, tá? Arrastar para baixo. Acho que, peraí, alguma coisa sumiu aqui. Deixa eu colocar para baixo, pro lado. Eu acho que ou não tinha colocado, mas enfim, diferença. Aí a diferença aqui que você vai colocar, você vai colocar os recebimentos menos as suas despesas, tá? Então a diferença é quanto você está conseguindo guardar por mês. E o acumulado, a gente vai fazer o acumulado de todo esse período. Então quando você está no acumulado, você está ganhando ou perdendo. Então o acumulado do primeiro mês é ele mesmo. E o acumulado dos próximos meses é o que você já tinha acumulado anteriormente, mais o que aconteceu nesse último mês, tá vendo? Então você faz isso assim. E aí você tem o acumulado. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, por exemplo, aqui um gráfico das despesas e dos recebimentos, tá? A gente ter um ao lado do outro, beleza? E a gente não vai colocar um em cima do outro, não. Nesse não faz sentido. A gente vai colocar um ao lado do outro, tá? Você pode vir aqui nas colunas clássicas. E aí você pode colocar ele maiorzinho assim, tá? Um pouquinho menor. Beleza? E aí você tem, legal, aqui suas despesas versus recebimentos aqui, né? Mês a mês. Beleza? Então tá, é mais ou menos parecido com os gráficos que a gente já tem aqui, ó. Investimento, tal, as despesas. Ó, a diferença desse aqui, ó, despesas realizadas e esperadas, tá? Não confunde com esse aqui, que aqui é despesas versus recebimentos realizados. As despesas que você realmente realizou e o recebimento que você realmente recebeu, tá? Claro que você pode colocar alguns meses para frente planejado, mas em geral esse gráfico é das coisas bem certinhas, tá? Não é o que realmente está acontecendo com o seu dinheiro, tá? E outra coisa, a gente vai colocar também aqui o acumulado. Ó. O acumulado é legal para a gente ter uma ideia de como parte do nosso patrimônio está evoluindo. Então, eu vou colocar, ao invés de colunas, vou colocar um gráfico de linhas, tá vendo? Cliquei aqui. E aí tá. E aí, ó, claro que aqui a gente está ganhando uma boa grana, ó. Pô, tá dando legal esse gráfico aqui, ó. Certo? Então, eu vou colocar assim. Então, essa pessoa aqui, ó, começou mais ou menos com R$0 aqui no começo. E no fim dos 2 anos, ó, já economizou R$38 mil e aí foi aumentando bastante. Claro que depende das coisas que vão acontecendo, seu gasto pode ir para baixo, para cima, enfim, mas tá tudo acumulado aqui, né? E aí tá bem bacana. E lembra, tudo funcionando bem automático, tá? Então, só relembrando, ó, fizemos todos os tipos de gastos que a gente pode ter são colocados aqui.
juntamos todos os gastos por mês e por categoria, que você pode ter todas as ideias disso aqui. Fizemos um modelo, então isso aqui você tem um controle bem rígido, né? Um controle bem legal. Se você atualiza essa planilha aqui, colocando as coisas novas aqui embaixo, você tem um controle bem legal mês a mês, em tempo real também, se você quiser ir atualizando com mais frequência. Aqui você pode fazer um planejamento dos seus gastos, então despesas realizadas e esperadas também é muito bom. E aqui também você pode fazer dos seus recebimentos, quanto você está ganhando e quanto você espera. E você também pode colocar outros tipos de recebimentos. Aqui lembra, se você colocar parte do seu dinheiro em outros tipos de investimentos, você pode separar os tipos de investimento, por aí vai, né? E aqui o último, que a gente não colocou o nome, que é receitas ou recebimentos versus despesas, é o último. E aí sim a gente coloca, sabe, por exemplo, se a gente está mês a mês, se a gente está ganhando ou perdendo dinheiro, né? Dá para ver pela diferença aqui, dá para ver se uma barrinha está acima da outra do gráfico, aqui de despesa e recebimento, e dá para a gente ver o acumulado total de todo esse período. Então espero que você tenha curtido aí, não é muito complicado fazer, o importante é que você tenha conseguido fazer e atualize ele pelo menos uma vez por mês e faça umas previsões de gasto, por exemplo, para os próximos meses ou os próximos anos, que eu acho que você vai se dar muito bem aí no seu futuro por causa de esse tipo de planilha. E claro que você pode colocar mais funcionalidades nela para ficar de acordo com as suas necessidades aí, beleza? Um abraço, até mais!